Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis aí, Senhor, a tua palavra, Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, tem nos despertado, que o Senhor vai falar acerca dessa palavra, Deus, acerca da santidade, acerca, Senhor, das tuas coisas, Pai. Senhor, que nessa tarde, Deus, o Senhor abre os corações, Deus. Falaremos sobre colheita, sobre edificação, Deus, sobre profundidade, Pai. Que nessa tarde, Deus, o teu povo possa receber essa palavra com profundidade no coração, Deus. Abre o entendimento, Deus, não seja difícil, Senhor, para que eles possam entender a tua palavra aqui neste lugar. Amém, Deus. Que a tua palavra, Deus, venha, Senhor, a semear nesses corações, Pai. Venha trazer vida, Deus, e vida com abundância, Pai. Essa é a nossa petição em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. O autor de Hebreus, ele começa falando sobre os rudimentos, para que ele começa a falar a respeito de deixar, né? Deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Ele começa assim o texto. Ele fala de uma maneira, a impressão que se tem quando se lê, pelo menos foi essa a primeira impressão que eu tive, era deixar de lado. Não. É pôr à parte. Significa o seguinte, eu vou usar uma metáfora, de certa forma, uma metáfora para que vocês possam entender. E depois eu vou chegar no assunto e mostrar para vocês o que está por trás desse texto. Quando você faz qualquer edificação, quando você constrói uma casa, a primeira coisa que você precisa saber é o solo, tem que estudar o solo, tem que analisar e procurar a parte mais funda desse solo, onde você possa apoiar as bases. E aí você começa a abrir aquele buraco, a fazer toda a formação, os pilares, começa a fazer toda aquela construção. Se você não fizer uma construção muito boa, se você não fizer uma estrutura muito boa, porque o que vai condicionar o edifício que você vai colocar é a estrutura que você faz. Quando você quer construir uma casa com apenas uma casa térrea, você tem uma estrutura, não precisa ser uma estrutura muito forte, mas precisa ter uma estrutura. Mas quando você começa a levantar mais de um andar, 2, 3, você precisa ter uma estrutura mais firme, que sustente todo esse edifício. O que eu quero falar com isso? O que o autor, esse autor aqui, o escritor, ele é um escritor que escreve para um povo de alto nível, de alto conhecimento da palavra. Então ele está dizendo o seguinte, vocês já têm o rudimento, vocês já têm a base, agora vocês precisam edificar sobre essa base. É isso que ele está falando. Ele fala sobre o batismo, fala sobre o arrependimento das obras mortas, fala sobre todas essas coisas que são a base para a qual você pode estabelecer o edifício. Observa bem, pessoas que estão preparadas para determinadas coisas, elas tiveram toda uma bagagem, todo um preparo para chegar onde estavam. Você não pode chegar e colocar uma pessoa, simplesmente, ela acaba de chegar e entrar e colocar ela para fazer determinados trabalhos. É assim na tua casa, é assim na tua empresa. Quando uma pessoa entra numa empresa para fazer um determinado trabalho, você não pega uma pessoa qualquer e coloca, você tem que ter um preparo, saber qual é a ferramenta que ela pode dispor e aplicar naquilo que ela está fazendo. Assim também é no Evangelho. Você não pode pegar qualquer pessoa e colocar para fazer a obra, você tem que pegar pessoas preparadas, pessoas que já têm uma base, já têm uma sustentação. E para que você possa adquirir essa base, essa sustentação, você precisa ser trabalhado. E é isso que o texto fala. Esses homens já eram homens experimentados, eles já eram homens que conheciam a palavra, já eram homens que tinham uma estrutura, agora eles precisavam edificar. O texto de Provérbios 4,18 fala em relação à vereda do justo, que é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Qual é a caminhada que o crente deve ter na vida dele? É caminhar em direção à perfeição. Ele, uma vez que ele tem a base, já tem ali formado, ele precisa caminhar, não dá para ficar parado. E às vezes a gente observa que as pessoas param, mesmo no trabalho, já está bom isso aqui, já se conformam. E nós, como crentes, às vezes somos assim também. A gente fica numa zona de conforto e para, quando o Evangelho manda que a gente avance, continue. O povo assim que se converteu ali no Pentecostes, eles ficaram tudo ali dentro da igreja. E Deus, de certa forma, promoveu uma perseguição de maneira que eles saíssem. Porque se Deus não nos tirar na zona de conforto, a gente fica ali muito acomodadinho. É bom você acordar, você dormir, você sossegar e parar. Mas às vezes você fica numa situação tão difícil que você começa a correr para os pés do Senhor, você começa a orar, porque as dificuldades estão tremendas, os problemas estão tão grandes que você tem que apelar, você tem que fazer alguma coisa. Então Deus, às vezes, Ele permite que nós passemos por uma certa inquietação para que a gente possa promover
promover em nós mesmos mudança, para que a gente possa sair do lugar onde a gente está. Então, o que o escritor tenta fazer aqui é isso. Ele tenta, de certa forma, balançar aquela estrutura daquele povo, do povo hebreu, de maneira que ele sai da zona de conforto dele. Porque era muito confortável fazer o sacrifício, era muito confortável levar o bode, o carneiro. Agora ele chama para uma outra visão, a visão da graça, para que eles avancem e que não fiquem só naquele momento, ali naquela estrutura que já estava devidamente formada. Eles já eram crentes estruturados, sim, já eram homens que conheciam a palavra, sim, mas eles precisavam avançar. Você também é assim, você conhece a palavra, você está aqui, mas você já conhece os mandamentos, já sabe o que tem que fazer. O que é necessário agora é que você o faça. E às vezes a gente fica assim, a gente se adequa àquilo que a gente conhece, a gente se adequa àquilo que a gente sabe, a gente para. E aqui o escritor diz, não, avança, continua. A base já está formada, mas você precisa avançar. A edificação é assim na nossa vida. Então você precisa trabalhar, precisa continuar. E ele diz aqui também o seguinte, que uma vez que você conhece a palavra, eu chamo a atenção também para isso. Uma obra humana, ela pode ser reedificada. Você pode pegar um tempo, levantar e cair de novo e levantar de novo. Pode pegar a sua casa, derrubar tudo e levantar ela novamente. Mas o edifício cristão não é assim. Não é assim. Por isso que ele diz que é impossível o homem ser renovado novamente. Porque o sacrifício na cruz foi feito uma vez só e ele é eficiente, é suficiente. Não há necessidade que se faça mais de um. Naquele momento passado, ele estava falando em relação ao passado, porque no passado havia sacrifício de bodes e carneiros, era feito diariamente. O homem pecava, ia lá, apresentava o bode, apresentava o carneiro, apresentava a pomba, de acordo com o pecado dele, ele ia lá e apresentava alguma coisa diante do Senhor. Mas com Jesus Cristo não é assim, não existe essa dimensão, não existe esse novamente, foi uma vez só e pronto, foi vivo e eficaz, foi um sacrifício único por mim e por você. Não há mais necessidade agora que o homem faça sacrifício, não há mais necessidade que o homem venha a apresentar diante do Senhor um animal, não há mais essa necessidade, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi entregue por nossas vidas, para que a partir do momento que você tome conhecimento disso e quando você se chega diante do Senhor com confiança, ele vai te perdoar. Não há mais necessidade desse sacrifício, porque é muito fácil você sacrificar, difícil é obedecer. Essa é a grande dificuldade que nós temos, é a obediência. Então o que ele está dizendo é isso, é impossível o homem, a questão da renovação para o arrependimento, é impossível isso, porque o sacrifício é único, foi feito uma vez só, e era único, é suficiente. E ele não está dizendo aqui, ele fala em relação a esse sacrifício, em relação aos erros do passado. Se de uma forma eu observei o seguinte, se por um lado aquele sacrifício tinha efeito sobre o passado, e era um efeito que precisava ser anulado dia após dia, o sacrifício de Jesus é diferente. É um sacrifício que foi feito apontando para o passado, para o presente e para o futuro, já apontando lá para frente. Não é por isso que eu tenho permissão para fazer o que eu quero, não é isso o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que aquele sacrifício ele é eficaz para te levar para o céu. Ele é eficaz, é suficiente. Não tem necessidade que se faça mais nada. Ele já fez lá na cruz do Calvário por você. Isso aqui eu chamo a atenção seguinte, não é permissão para você pecar, mas é para você ter liberdade para fazer aquilo que agrada a Deus. Você tem liberdade para isso. Você tem liberdade para conseguir sobreviver, tem liberdade para conseguir vencer o mal, tem liberdade para conseguir vencer o pecado, porque você é mais do que vencedor, não é isso? Você não é mais do que vencedor? Amém. Ser mais do que vencedor é você passar as barreiras que para o homem é impossível, para o homem é difícil, mas para Deus tudo é possível. Uma vez que Ele te leva por um caminho que você não conhece, você precisa o quê? Confiar. Porque uma coisa é quando você está andando na rua e conhece uma determinada direção. Outra coisa é quando você anda no caminho do Senhor. Você não sabe nem para onde você vai, mas você vai porque você anda pela fé. Porque o justo viverá pela fé. É pela fé que você caminha. Não é pelas circunstâncias, é pela fé. Outra coisa que eu chamo a atenção nesse texto, lá de Efésios 5,15, Paulo diz, recomenda, veja com prudência a maneira como você anda, não como nécios, mas como sábio. Ande como sábio. Você deve entender o seguinte, que Deus te chama para procurar com zelo os melhores dons, e Ele ainda vai te mostrar outro caminho mais excelente, indicando o seguinte, eu cheguei aqui, mas eu posso avançar mais.
Com o Senhor eu posso romper muralhas. Com o Senhor eu posso continuar avançando, porque Ele me dá a garantia de que eu vou avançar e que vou conseguir e que vou alcançar. Ele te dá essa possibilidade. Uma possibilidade que no passado não era possível, hoje é possível em Jesus Cristo, hoje é possível em Deus. Você pode alcançar coisas que nunca foram imaginadas, que nunca foram alcançadas. Você tem essa autoridade sobre você, porque Jesus disse que aquele que estaria com Ele faria as obras maiores do que aquelas que Ele fez lá. Então você tem possibilidade, existe uma infinidade de possibilidades para você, que estão diante de você e que você precisa avançar para encontrá-las. Mas não dá para ficar na zona de conforto, tem que avançar. É isso que o autor está dizendo, avance, continua, não desanima, não desista. Ainda há muita coisa para ser alcançada. Às vezes a gente acha que já completou nosso tempo de carreira, completamos nosso tempo de trabalho. Não, mas ainda tem coisas além. Deus quer nos levar para outros lugares. Deus não quer chegar no final do meu tempo de trabalho, eu sentar e ficar quietinho. Não, tem coisas ainda que precisam ser alcançadas. Tem coisas que eu preciso avançar. É isso que o texto nos chama a atenção. Você precisa avançar, continua. Tá bom já, mas já avança. Deus quer mais. Deus é um Deus que colhe onde Ele não plantou, não é isso que a palavra fala? E onde Ele não semeou, Ele colhe. É assim. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E você tem que ter em prática também o seguinte: como é que é esse caminhar? Eu caí, tive um problema, passei por uma dificuldade e não consigo me levantar. A Bíblia chama lá em Apocalipse e diz o quê? Lembra lá de onde caiu e volta a praticar aquelas primeiras obras. Isso é para aquele que caiu. Para aquele que está caminhando, cuidado para que não caia. E aquele que continua avançando, não olha para trás. E a gente vê no texto lá, quando esse autor ele fala em relação aos hebreus, é que os hebreus sempre olhavam para trás. Os hebreus estavam sempre olhando para o passado. Os hebreus eles reclamavam quando passavam uma dificuldade, eles lembravam lá que tinha carne, que tinha o pão. E eles chegavam diante de Moisés e Moisés, por que o Senhor não trouxe esse lugar? Aquele lugar lá estava tão bom. O Senhor não tirou da zona de conforto e agora nos coloca aqui, nesse lugar no meio do deserto, onde não tem nada. E às vezes a gente é assim também. A gente não consegue enxergar as possibilidades de Deus. A gente enxerga o momento, mas não enxerga as possibilidades. Grandes são as possibilidades, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer que Deus existe e que Ele vai te galardoar porque você o busca. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus, você tem que ter fé. Essa é uma jornada de fé. A jornada dos hebreus não era uma jornada humana, era uma jornada de fé. Eles precisavam crer naquele momento. Deus ali no passado já apontava como seria a vida do justo, como seria a vida do crente. Você vive de fé, é pela fé. Às vezes as circunstâncias não estão boas, mas você tem que avançar. Está no deserto, mas tem que continuar avançando. Está com dor de cabeça, está doente, está com febre, continua avançando. Está doendo tudo, vai avançando. Ontem eu estava observando aquela mulher que estava pregando ali, falando na quarta-feira ali. Uma mulher que você olhava para ela, a mulher estava toda cheia de problema, passou por um acidente e tudo mais, mas ela continuava avançando, ela não parou, mesmo diante daquelas circunstâncias para ela. Poderia ter acabado tudo, mas não acabou. Ali ela entendeu que era um novo começo, quando ela quase passou pela morte. Eu podia dizer, enquanto ela estava pregando ali, eu disse, essa mulher morreu e Deus levantou ela de novo. Aleluia. Porque aquele que está morto, ainda que morra, viverá. E aquela mulher viveu de novo e ela entendeu isso. E agora o ministério dela é melhor, porque a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. E ela vai continuar avançando. E eu tenho certeza disso. E aí o que acontece? Esse aqui é o diferencial do crente, porque quando as circunstâncias estão difíceis, ele continua avançando. Ele não para, porque ele é crente, ele não vive daquilo de circunstâncias. Ele vive da fé. O crente viverá da fé. Essa aqui é o teu diferencial nesse mundo. O teu diferencial não é porque as coisas estão boas. O teu diferencial é porque você crê num Deus a quem você serve. Esse aqui é o teu diferencial nessa vida. É viver de fé. Viva pela fé. Deus está mandando você avançar. Avança. Uma coisa que a gente tem aqui nesse texto também que me trouxe lá a Judas Iscariote, é que ele teve, diante dele, ele viu sinais, viu maravilhas, viu prodígios. Por isso que o texto diz que é impossível ao homem voltar àquela condição, porque ele viu aquilo tudo. E ainda assim ele rejeitou. Por causa de quê? Trocou por moedas. Trocou por moedas. Aquele que era o santo, o verdadeiro, aquele que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se fez carne e habitou, estava ali com ele. Ele viu os sinais, viu as maravilhas, mas ele trocou aquele Deus por moedas. Trocou aquele Deus a quem ele servia por causa de coisas
materiais. Isso aqui fala muito conosco. O homem pode ter esse contato com Deus, com o poder de Deus, e pode rejeitá-lo? Pode. E uma coisa que me chama a atenção